Já? Olá, oitavo ano, tudo bem? Estou passando aqui para a gente concluir o livro. Eu falei para vocês que eu ia gravar um vídeo falando sobre as conclusões que nós tivemos sobre esse livro e algumas coisas que eu achei importante e eu acho importante vocês saberem também, porque teremos prova, né, na semana que vem. Então, para concluir, eu quero falar algumas coisas para vocês. O Médico e o Monstro é do Robert Louis Stevenson. Ele é o mesmo escritor da Ilha do Tesouro, gente. Se vocês ainda não leram esse livro, leiam. Ele é um livro muito bom e o sétimo ano está lendo até esse livro aqui. Então leiam, ele é muito bom. Mandei também em PDF, eu acho que para vocês, esse livro. Então se tiver um tempinho aí, parem para ler. Gente, o Médico Monstro, ele é considerado terror, né? Ele foi publicado em 1886, então naquela época isso era o terror. Ele era um livro assim pesado, né, para leitura daquela época. Ele meio que causou alguns embates, algumas coisas assim, porque ele discute umas coisas muito legais. Eu coloquei aqui que a história é contada de uma forma diferente. Por quê, gente? Ela foi contada através de relatos dos personagens. Então você entra ali já no livro com um relato, que é o relato da porta ali entre o Utterson, quer dizer, o nome dele é Utterson, e o Enfield, e os dois começam a falar. Então são relatos, a história não é uma narrativa em terceira pessoa ou em primeira pessoa que corre, não, ela é relatada, tem vários ali testamentos e no final ali tem a parte do relato do Jekyll no final. Então ela é dessa forma. Uma coisa que talvez vocês tenham, entendido desse livro, que ele realmente causa um incômodo, ele causa uma coisinha ruinzinha dentro do nosso coração, porque eu não consigo, não sei vocês, mas eu não consegui simpatizar com nenhum personagem. Eles não são personagens atrativos, você não torce por nenhum deles, eles têm uma personalidade complicada. Então isso causa um pouquinho de indignação na gente. A gente fica, parece que a gente não... A partir do momento lá no meio do livro você consegue aderir um pouquinho à história, mas no primeiro momento você não tem aquele amor pelos personagens, você não torce por nenhum. E isso é proposital, isso o autor quis fazer dessa forma mesmo, não somente eu tive esse distanciamento com a leitura, quanto muita gente também teve. Então, isso é proposital para a gente observar com mais, porque querendo ou não, a gente descobre lá para frente que essas duas pessoas são as mesmas pessoas, é a mesma pessoa, quer dizer. Então, é mais ou menos isso, a história é contada de uma forma diferente, por causa disso, tem esse distanciamento, a gente meio que fica sem saber ali quem que é quem, mas não torce por nenhum deles. E, gente, o objetivo do livro é discutir essa dicotomia entre o bem e o mal. O Jekyll, o Jekyll era um personagem, ele era um médico muito respeitado na sociedade e muito querido pelas pessoas. Então ele queria provar, como cientista, ele queria provar que existia o bem e o mal e poderia ser separado essas duas personalidades, esses dois seres dentro da gente. Ele provou muito mal, nessa história, no final de tudo, mas a gente chega lá. Então ele queria separar a parte ruim do ser humano, a parte boa e a parte ruim do ser humano. Então o livro todo discute esse bem e o mal, se todos nós temos esse bem, nascemos bons e nos transformamos, ou temos sempre aquele mal dentro do nosso... A gente nasce com o malzinho dentro do nosso coração e ele se desenvolve, ou não, é social, esse mal é provocado pela sociedade. Então é uma grande discussão, uma discussão válida. Eu achei legal trazer para vocês porque é uma discussão muito válida para nossa época aqui. Por mais que o livro seja lá do século de 1800, ele é um livro que discute o bem e o mal, e para a gente refletir sobre o que é isso, o que é bem, o que é o mal também, Aqui no caso, o mal foi muito além das expectativas do que é o mal, do que é realmente o mal. Ele comete assassinatos, ele faz coisas ruins. E aí, gente, começando lá no comecinho da história, temos o Enfield e o Utterson contando a história para o Enfield sobre o caso da porta. Eles estão passando ali numa caminhada, eles passam na frente de uma porta, e essa porta, o Utterson fala, você sabe que eu me lembrei aqui de um caso que aconteceu nessa porta, e ele conta o caso da menininha lá, que o Hyde
maltratou uma menininha naquela rua, na frente daquela porta. A família vai e tenta acudir a menininha, e para abafar o caso, o Hyde vai e pega um cheque do Jekyll e dá para a família, para tentar calar a boca da família, para que nada tivesse acontecido, porque de certa forma o Jekyll, ele é bem conhecido, e o Utterson também estava nessa história, e ele vê o cheque e ele fica confuso, né? Como que o Jekyll dá dinheiro para um homem que está fazendo uma coisa tão ruim? Ele já fica encafifado com aquilo. O Utterson, gente, ele é a pessoa boa aqui da situação, ele é um homem confiável, todo mundo confia ele os testamentos, ele é advogado, então ele é bem conhecido, bem confiável de todos, todo mundo, ele é bem aceito pela sociedade, e todo mundo tem a tendência de entregar o testamento antes do falecimento para ele. E aí temos ali um caso do Lanyon, que também entrega, o Lanyon adoece misteriosamente, começa a adoecer, e o Utterson vai visitá-lo. E nessa visita o Lanyon fala, olha, caso o Jekyll desapareça, você pode abrir esse testamento aí, você vai ler. Aí o Utterson guarda isso para ele, fica com isso na memória. E o Utterson e o Lanyon e o Jekyll são muito amigos. Eles são muito, sim, os três eram inseparáveis, amigos de infância. Então eles, no mínimo, né, a gente discutiu isso na aula passada, o Utterson podia ter aberto antes, né, podia ter evitado lá a morte do Hyde. Quer dizer, do Hyde não, do Jekyll. Do Hyde podia morrer, mas o Jekyll, ele podia ter evitado essa morte, caso ele pudesse, abrisse, né, antes esse conteúdo do testamento que falava que esses dois aqui, o Hyde e o Jekyll, que o Jekyll estava fazendo experiências com uma poção lá, com um veneno ou algo que deixava ele muito mal. A partir do momento que ele tomava aquilo, ele se transformava numa outra pessoa. De homem bom, ele se transformava num homem ruim, mau, que cometia atrocidades. Aí eu coloquei aqui da diferença física do Hyde. Apesar de serem as mesmas pessoas, ninguém desconfiava que era a mesma pessoa, porque o Hyde e o Jekyll eram muito diferentes. O Hyde era corcundinha, baixinho assim, e a teoria do Jekyll para isso é que quanto mais maldade, mais a pessoa fica encurvada, né? A teoria dele, tá, gente? Não que eu concorde com isso. E o Jekyll era um homem bonito, alto, né? Elegante, né? Cabeça para cima. Então, existia diferença física deles. O livro não descreve em nenhum momento o rosto dos personagens. Então, muito do que a gente sabe ali, tem vários filmes que falam dessa história. Então, a gente entende que era feio por causa dos filmes, mas não que o livro relate. O Robert Louis Stevenson não quis falar sobre isso, então a gente fica só pensando aqui como era esse rosto. Eu sei que o livro fala que causava aversão nas pessoas, as pessoas olhavam e causava assim um mal-estar nas pessoas, então devia ser ruim, né? E a diferença física, por isso que ninguém desconfiava. E aí, gente, o livro tem essa conclusão ali do Utterson, quando, depois de ver o testamento, tudo, acontece um assassinato. E esse assassinato a polícia começa a investigar, e nesse assassinato existia lá na cena do crime uma bengala. E aí o Utterson lembra que ele deu uma bengala igualzinha para o Jekyll. E aí que ele saca que pode ser a mesma pessoa. Ou então, na verdade, ele pensa que o Hyde estava chantageando o Jekyll. E ele pensa nessa chantagem. Ele já está deixando um testamento que está deixando toda a fortuna dele para o Hyde. E o Hyde está pegando tudo que é dele. De certo, pegou a bengala dele, cometeu um assassinato. E é isso que o Utterson pensa. Porque não passa na cabeça do Utterson jamais que o Jekyll era uma pessoa ruim, que o Jekyll podia estar cometendo esses assassinatos. E meio que era uma personalidade do Jekyll, só que mais aflorada pelo aquilo que ele tomava, né? Ele tomava lá uma poção, ele tomava um negócio lá que deixava essa pessoa maldosa, malvada, mais aflorado, tá? No final, temos lá, depois que, ainda no momento que no final do livro, o Utterson ainda está achando que são duas pessoas, até ele entrar no escritório, no final do livro, e ver essa cena, o corpo do Hyde vestido com as roupas do Jekyll. Aí, ainda nesse momento, ele está pensando,
né? Não estou entendendo nada. Aí tem o testamento, tem ali o relato do Jekyll sobre a história toda. E aí quando ele entende que sobre a porção, sobre tudo que ele tomava, e ele foi ficando cada vez mais viciado, o Hyde foi tomando conta mais dos dias dele, ele passava mais semanas como Hyde do que como o Jekyll, tanto que ele desaparecia um pouco, né, o Jekyll. E aí ele entende essa história e termina ali no relato do Jekyll, e esse livro ele faz a gente pensar muito o que é o propósito dele, que é um livro assim também, que eu falei pra vocês também, que não tem uma empatia muito grande pelos personagens, só que é um livro que faz a gente pensar sobre essa questão, bem, mal, né? O que é bem, o que é mal, todo mundo tem isso dentro da gente, a gente tem que ser lapidado, a gente tem que tomar conta para equilibrar esse lado mal da gente. E é isso mais ou menos que eu quero que vocês pensem sobre o livro. Eu quero uma conclusão também, vou deixar alguma questão para vocês concluírem e pensarem sobre. Última coisa, gente, é um trocadilho aqui do nome dos personagens, ó. Isso aqui é bem intencional. O Jekyll, ele acaba com esse kill, que no inglês significa matar, né? E o Hyde no inglês é esconder. Então, tipo, temos aqui o Jekyll, matar, e o Hyde, que é o escondido, né? É a mesma pessoa, são as mesmas pessoas, só que com questões mais afloradas, né? Talvez se eu começar, né, a deixar meu lado maldoso mais aflorado, né, a gente pode virar um Hyde da vida. Deus me livre. Mas é isso que eu quero deixar para vocês. Qualquer dúvida pode me procurar. E tchau, tchau. Bons estudos para vocês e bom trabalho. Tchau, tchau.